Olá, e bem-vindo ao canal Ilógico. Você lembra do Ilógico sobre dinheiro? Você alguma vez foi contar uma história para seus amigos e mesmo eles vivendo a mesma situação, não lembravam da mesma maneira? É como se tivessem vivido momentos diferentes. E se eu te falar que vocês viveram situações diferentes, você acreditaria? E se eu te falar que vocês têm memórias diferentes sobre o ocorrido, fica mais fácil de aceitar? As duas coisas são verdades, tanto a experiência diferente quanto a memória diferente. Esse fenômeno é chamado de falsa memória. Calma, eu te explico. Na década de 90, um grupo de psicólogos começaram um experimento em uma garota chamada Beth Rutherford, uma pesquisa sobre falsas memórias. A pesquisa se tratava de uma conversa indutiva, onde contavam uma história repetidas vezes para a garota. A história era falsa, porém muito conectada à realidade, o que deixava a mesma convincente. A história em questão era que o pai havia aliciado a garota. Depois de algumas sessões, a garota passou a dizer que se lembrava do acontecido. Lembrava do que seu pai tinha cometido e passou a justificar muitas coisas com isso. A cicatriz da queda de bicicleta passou a ser uma surra do pai. A queimadura de fogos de artifício passou a ser tortura do pai. A garota estava completamente alienada pela ideia e passou a alienar o pai também. Junto com um grupo de psicólogos, o pai se sentiu tão culpado que se entregou à polícia e foi preso, acreditando ter feito abusos à filha. Esse foi um caso narrado por Elizabeth Loftus. Mas não pense que falsa memória tem apenas origem externa, como no caso da garota. Pelo contrário, suas origens podem ser as mais diversas. Vamos explicar algumas delas. Falsa memória interna intuitiva. Ou seja, você viveu e teve uma falsa memória sobre o fato. A falsa memória intuitiva geralmente é um truque do cérebro para conseguir lembrar. Então ele usa a realidade, somada a um evento já salvo na memória, para explicar a realidade. Vamos a um exemplo. Um dia John avistou uma luz vindo de um helicóptero em sua direção, fazendo muito barulho e ofuscando seu olhar pela luminosidade, impedindo que o mesmo visse o helicóptero. Seu cérebro, para explicar, usa a memória mais próxima à experiência. A memória mais próxima é o filme de Aliens que ele assistiu. Então a memória ficou: estava andando no escuro quando uma luz alienígena veio e me analisou. Falsas memórias internas e espontâneas. Pessoas com problemas psicológicos ou sob efeito de drogas são mais afetadas por este caso. Alucinações, tonturas, sonhos, tudo se torna realidade. E a memória é salva como real. É um ato espontâneo, pois sobre tais efeitos não conseguimos discernir o que é realidade e o que é alucinação. Falsa memória externa e espontânea. Um grupo de amigos vive a mesma experiência, e cada um do grupo passa por um processo de falsas memórias intuitivas, criando diferentes versões da mesma história. Até aí, sem problemas. O efeito começa quando esse grupo se junta e passam a contar a história para o próprio grupo. Só que todos eles têm memórias diferentes sobre o acontecido. Então, as memórias são recriadas e adaptadas para as diferentes versões da história, até a mente desses indivíduos aceitarem a mesma história como uma realidade certa e de maneira espontânea. Velho, você lembra daquele dia que a gente tava no colégio, teve aquela briga e Breno quebrou o nariz? Nariz, é louco, foi o dente? Ah não, é mesmo, foi o dente, que viagem. Qual é a realidade? Falsas memórias externas indutivas. Esse é o caso do grupo de psicólogas e a garota. Criar memórias à força e gerar paranoia em alguém. Fazer com que ela justifique o mundo com a memória. Muitos presos depois de torturados admitem crimes que não cometeram. Quais funções de uma falsa memória? As falsas memórias são a explicação mais curta para a realidade. Mesmo que ela seja impossível, falsas memórias nem sempre ocorrem e às vezes têm origens diferentes das quais citei. Descubra mais nos links da descrição. Escuta o tema com seus amigos
e mostrem as conclusões e sugestões de temas nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Minhas redes sociais estão na tela e na descrição. Interajam comigo, me sigam. É só isso. Fui!